Queridos, como título da meditação dessa noite, vamos falar um pouquinho sobre esperança, tribulação e oração. E eu convido você que tiver a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia lá em Romanos, no capítulo de número 12, versículo 12 também. É um texto curtinho, é um texto pequenininho, mas que tem uma profundidade, uma riqueza muito profunda. E o texto aqui nos diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Ao longo desse capítulo 12 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele nos ensina como nós devemos conviver uns com os outros, como devem ser as nossas atitudes no dia a dia. Logo nos dois primeiros versículos, que são dois versículos muito conhecidos, até considerados como versículos clássicos no meio do cristianismo, onde Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com o sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Logo de cara, o apóstolo Paulo nos mostra que nós devemos ter em vista as misericórdias de Deus e oferecer o melhor da nossa vida a Ele, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque nada é nosso. Toda a suficiência, ela vem do Senhor. Hoje mesmo no Facebook, no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, algumas pessoas que eu mando individualmente, hoje eu justamente estava enviando um versículo que diz, que Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, que ele diz que graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo, que sempre nos conduz em triunfo, porque toda a nossa suficiência vem de Deus. Nada do que temos em nossas mãos é nosso propriamente dito. Tudo vem de Deus e é de Deus, e nós podemos saber de que Deus está no controle de toda a história, por mais que nós achemos que isso é impossível por tantas adversidades que nós vemos, pelo caos que nós vemos, pelo que nós estamos vendo a nossa nação passando, num momento político muito conturbado, um momento econômico de recessão, de tanto desemprego. Nós muitas vezes podemos pensar, mas onde que está Deus nessa história toda? Simplesmente, muitas das coisas que nós estamos enfrentando no nosso país, isso é resultado de que um dia nós deixamos Deus para trás, deixamos Deus de lado e achamos que isso não é conosco. Muito pelo contrário, nós pensamos que muitas vezes é só com o pessoal lá de Brasília, que são com os políticos, com os deputados, os senadores, os ministros, a presidência da República, mas não é não, isso aí começa com cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis individualmente nós entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus, e como diz o versículo 2 aqui, que nós não devemos nos conformar com os valores, com os padrões que este mundo muitas vezes tenta nos impor sobre as nossas vidas, né? Valores esses que estão radicalmente contra a palavra de Deus. Mas sim, nós devemos transformar este mundo, nós devemos temperar esse mundo com o amor de Jesus e mostrar através das nossas atitudes que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós, e que nós podemos assim
ser instrumentos nas mãos dele. E nos versículos seguintes, que vai também nos falar a respeito de não somente dos dons, mas também partir ali do versículo de número... Aqui a partir do versículo de número 9, que nos diz que não adianta nós apenas amarmos com as palavras e de forma exterior, né? O versículo 9 diz: rechace tudo aquilo que é mal e retenha o que é bom, se apegue ao que é bom, né? E nós não sejamos preguiçosos em função do amor, em função da generosidade, e sim, nós busquemos fazer a vontade de Deus acima de todas as coisas. Você pode ver que logo em seguida, mais adiante, quando chegamos nesse versículo 12 que nós lemos, nos diz que nós devemos nos alegrar na esperança. E observando aqui, o apóstolo Paulo, ele aborda, ele cobre essas três áreas que são muito sensíveis na vida do ser humano, né? A esperança, a tribulação e a perseverança na oração, principalmente na vida do crente em Cristo Jesus. Que nós devemos tomar a esperança, nos alegrar na esperança, sabendo que esperamos aquilo que nós não temos. Esperança nada mais é do que esperarmos adquirir, alcançar aquilo que nós não temos ainda em nossas mãos, né? Ou em posse nas nossas vidas. Nós podemos lembrar muito bem que os discípulos de Jesus, eles têm a cada dia como esperança o cumprimento das promessas do Senhor, e ele, o Senhor, ele é fiel para cumprir todas as suas promessas sobre as nossas vidas. Mas nisso nós podemos nos lembrar de que também a nossa maior esperança como crentes em Cristo Jesus é estarmos eternamente com Deus, né? O apóstolo Pedro, ele diz na sua segunda carta, no capítulo 3, que a nossa esperança, ela está na vinda do nosso Senhor Jesus, né? Que a nossa pátria celestial, nós aguardamos e esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita toda a justiça de Deus. E nós podemos nos lembrar de que Deus, ele é fiel. Como ele diz lá em Números, que ele não é filho do homem para que minta, e não é filho do homem para que se engane. Muito pelo contrário, aquilo que ele te promete, ele cumpre. Aquilo que depende numa caminhada bilateral aí, onde tem as vias de mão dupla, você pode estar certo que Deus, ele faz sempre a sua parte. Naquilo que Deus pede a nós, é necessário que nós creiamos que ele existe, que ele é abençoador, recompensador daqueles que o buscam, como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, como também nós creiamos que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, como está lá em Efésios capítulo 3, no versículo 20. E também nós podemos lembrar do seguinte, que nós podemos sim nos alegrar nessa esperança, porque essa esperança que Deus nos dá, ela não é falha, muito pelo contrário, ela que sustenta e embasa a nossa caminhada, a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós podemos estar certos de que podemos esperar em Deus, porque ele tem o melhor para cada um de nós. Muitos de nós dissemos o seguinte, que Deus tarda, mas não falha. Mas não é tanto assim por aí não. Na verdade, Deus, ele age na hora certa. Ele não vem antes nem depois. Ele vem no momento preciso. Muitas vezes, aos nossos olhos, tudo isso parece ou antecipado ou
depois daquilo que nós esperamos. Mas, na verdade, Deus, Ele age no momento preciso nas nossas vidas, que Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. E quando nós nos alegramos nessa esperança, durante todo o processo de esperança, nós desenvolvemos a paciência. E é ela que vai nos fortalecer para que exatamente é esse tipo de atitude que vai nos amparar para que quando nós passarmos pelas tribulações. Né? Se tem duas coisas na vida que é certo para a vida do homem, é que um dia, logo que nascemos, que um dia nós vamos morrer, mas antes de morrermos, nós vamos passar por tribulações. Jesus mesmo disse, no mundo nós teremos tribulações, nós teremos aflições, mas que tivéssemos muito bom ânimo, porque Ele venceu este mundo. E Ele deseja que nós depositemos nele a nossa confiança, a nossa fé, e deixemos que Ele esteja agindo em nossas vidas e através das nossas vidas. Porque, de acordo com Jesus, aquilo que podemos contar neste mundo é certo, a tribulação. Muitas vezes nós achamos que simplesmente nós queremos sempre buscar as bênçãos de Deus, mas primeiro nós temos que buscar o Senhor das bênçãos. Porque muitas vezes nós ficamos correndo para lá e para cá atrás da bênção de Deus e muitas vezes ela não nos alcança porque nós não paramos, não ficamos no centro da vontade de Deus. Quando nós ficamos paradinhos ali no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina e sendo fiéis a Deus, querido, a bênção, você não precisa correr atrás dela, ela que corre atrás de você, ela que avança sobre você. E nisso nós podemos estar certos de que nós podemos descansar na certeza de que nós servimos a um Deus amoroso, um Deus fiel, um Deus que pode todas as coisas. E aí nesse ponto, nesse trio para completar ali, além da esperança e da tribulação, vem a oração, em que Paulo nos ensina que nós devemos insistir na oração, nós devemos orar a todo tempo. Ele também escreve lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, um dos menores versículos da Bíblia, que diz: orai sem cessar. Ore a todo tempo. Você não precisa, claro, ficar 24 horas dentro do seu quarto, de um cantinho lá para estar orando. Não, aonde você estiver, você pode estar orando. Você silenciosamente, você pode colocar a sua vida ali diante do Senhor, estar colocando os seus sonhos, os seus problemas, as suas aspirações, tudo aquilo que esteja te afligindo, tudo aquilo que... as suas dúvidas. Porque uma coisa é certa, Deus, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. E Ele nos traz a isso para que nós insistamos, persistamos. Nesses dias eu estava dizendo o seguinte, que essa persistência é uma teimosia, mas uma teimosia boa, né? Que nós devemos ali insistir em nos relacionar com Deus, em desenvolver a nossa comunhão com Deus, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós o conhecemos e mais nós aprendemos dele. E naquilo que é tangível a nós, aquilo que Deus nos deu, que Deus nos comunicou, nós imitamos a Ele. Nós não podemos imitar, claro, a questão dele ser onipotente, onipresente, onisciente, eterno, infinito, imenso. Isso a gente não pode, porque Ele não nos comunicou esses atributos, Ele não nos concedeu esses atributos. Mas buscarmos a santidade, buscarmos a sua justiça, buscarmos
o seu amor, buscarmos ver o mundo como ele vê, buscarmos enxergar de acordo com o prisma de Deus, que é a sua palavra, todas as coisas. Como discípulos de Jesus, nós devemos ser teimosos na postura de orar, de continuamente colocarmos as nossas vidas diante de Deus. Muitos que estão me ouvindo aqui podem ser pais, mães, avós. Eu não cheguei nesse ponto ainda. Deus só me permitiu ser tio por enquanto. Mas muitas vezes existem aqueles filhos que, principalmente os pais também, que têm mais de um filho, sempre tem um filho que é um pouquinho mais próximo. Isso não significa que o pai ama mais aquele que está mais próximo. Ele ama, o pai, a mãe, ama igualmente o seu filho. Mas sempre aquele que está mais próximo, mais achegado, é que acaba recebendo mais proteção, mais cuidado, mais carinho, mas não porque o outro não mereça, mas também porque quanto mais nós nos achegamos a Deus, é a mesma coisa, porque Deus não tem filhos prediletos. Nós recebemos aquilo que nós plantamos diante de Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais Ele também se aproxima de nós. E Ele deseja que nisso nós nos acheguemos a Ele de todo o nosso coração. Nós podemos lembrar e podemos descansar nessas verdades e saber que Deus, Ele nos ama, que Deus, Ele cuida de nós. E que nós podemos, com oração, estarmos passando pelas tribulações, mas certos e esperando sempre naquilo que Deus já tem prometido para cada um de nós. Não só no nível macro, como individualmente. Aquilo que Deus tem prometido para você, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Então, quero convidar você, baixe sua cabeça, feche seus olhos nesse momento, vamos ter uma palavrinha de oração. Nesse momento, coloque a sua esperança nas mãos de Deus nesse momento. Coloque as suas aflições diante de Deus. Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa, Deus, Ele cuida de você e Ele te ama profundamente. Ele sabe tudo o que se passa, as suas dúvidas e tudo aquilo que você esteja enfrentando nesse momento. Ele é fiel para cuidar de você. Senhor, nós te agradecemos por essa noite e te suplicamos, Pai Santo, que Tu estejas abençoando, ó Deus, cada ouvinte neste momento, ó Deus, também cada pessoa que esteja, ó Pai, assistindo, ó Deus, no YouTube, ó Deus, este vídeo. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, Pai, que cada vida possa estar levando a Ti, ó Deus, os seus problemas, os seus anseios. Ó Pai, Tu sabes, ó Deus, tudo que se passa naqueles que neste momento estão, ó Deus, se colocando diante do Senhor, ó Pai. Santo Deus, entra com a Tua providência, ó Pai. Seja, ó Deus, na questão, ó Deus, familiar, questão de saúde, questão financeira, ó Deus, mas principalmente também, ó Deus, na questão espiritual, ó Pai. Ó Deus, que vidas possam estar experimentando do melhor do Senhor, ó Pai, as bênçãos que Tu tens preparado, ó Deus, para os Teus. Ó Deus, tem misericórdia de nós e concede, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, derrama o Teu bálsamo sobre essas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe
a sua vida em nome de Jesus.